Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um CN Talks aqui no Luxo de Festa. Agora, eu e o meu parceiro aqui, a gente tem um prazer de receber essa pessoa ilustre, que é consultora de posicionamento, pesquisadora da história dos rituais, inteligentíssima, fala bem pra caramba, todo mundo gosta, todo mundo se conecta com ela, que é a Manuela César. Minha amiga, muito obrigado por você estar aqui com a gente. É muito bom ter você aí desse outro lado pra gente conversar e aprender um pouco mais sobre essa história dos casamentos que você domina tanto. É muito bom ter você com a gente. Eu que agradeço, é muito bom estar aqui também, muito bom mesmo. Parabéns pela organização, tá lindo aqui. Tá lindo, né? Manu, você falou muito, você fala seu lugar de fala, sua propriedade, sobre a história do simbolismo, né? E mais focado aqui para o nosso assunto, o simbolismo por trás das cerimônias de casamento, né? Eu queria que você, aqui para os nossos ouvintes, quem está assistindo um podcast, que você traçasse um panorama rápido, bem rápido, um desafio. Como é que o casamento evoluiu nos últimos 500 anos? Uau, vamos lá. A noiva de 500 anos atrás era uma noiva praticamente criança, que não tinha nenhum desejo expresso, e amor e casamento eram coisas completamente diferentes. E por isso que veio o conceito do amante, porque o amante é quem a gente ama fora do casamento, porque no casamento não tinha amor, tinha tratados de conveniência, casamentos diplomáticos. Tinha uma rainha, ela imperatriz de Viena, da Áustria, imperatriz do Império Austro-Húngaro, Maria Teresa de Habsburgo, que ela colocava em prática a política dos casamentos diplomáticos. E uma noiva muito icônica que a gente tem na história do casamento é a Maria Antonieta, que era a filha dela. Então ela enviou a filha para casar, né, com o rei Luís XVI da França, e a noiva tinha 14 anos só, e foi colocada dentro de uma carruagem e atravessou a Europa, de Viena para Paris. Não tinha WhatsApp, não tinha Instagram, e ela dentro daquela carruagem, quase 2 meses, e ela, sem falar, as pessoas que estavam com ela nem podiam mais ser austríacas, tinham todas que ser francesas, porque ela estava indo assumir um novo lugar, uma nova nacionalidade, e as noivas eram consideradas, de fato, diplomatas, né? Então, esse lugar era um lugar opressor, que acabava reverberando nas noivas comuns. As noivas não monárquicas também acabavam se casando por conveniência. E não era nenhuma coisa porque as famílias eram perversas, né? Quem ilustra muito bem isso é a Jane Austen, escritora, no livro Orgulho e Preconceito, maravilhoso. Tem uma protagonista que ela é uma mulher que vive numa sociedade da regência inglesa, iniciozinho do século XIX, e que todas as mulheres casavam com homens que tinham posses. Por quê? Porque as mulheres não trabalhavam. Então, o casamento era o modo de vida das mulheres. Era assim que eu vou me sustentar. Eu vou me casar com um homem que tem garantia, né, posses, e por isso o pai escolhia. E eram acordos financeiros para garantir, olha, você casa com minha filha e tá aqui, se eu morrer, você vai sustentar ela, porque imagina, além delas não trabalharem, elas tinham que usar vestidos, né? Sempre panos e tecidos e tudo da última, né? E receber para chazinhos. Não e era quem nada banca barato. isso? Quem banca isso? Quem banca isso eram os maridos, né? Que eram eles que também muitas vezes não trabalhavam, mas eram herdeiros. Eles herdavam propriedades enormes, né? E ganhavam aluguéis de quem morava naquela propriedade e eles viviam de renda. Então essa era a nobreza, né? E era um retrato do casamento que não era por amor. E a personagem da Elizabeth Bennet, ela rompe com isso. Então a Jane Austen, ela foi uma escritora que eu considero revolucionária. Esse ano ela faz 250 anos de aniversário, né, dela. A gente vai fazer um chá, inclusive lá no Rio de Janeiro, em homenagem a ela, pelo legado que ela deixou ao casamento por amor. Porque nesse romance e nos outros que ela publicou, ela defende uma mulher intelectual que lê, as personagens dela estão sempre lendo, estudando, se preparando para terem uma atividade intelectual que não fosse só casar e tocar piano, né? E essa personagem especificamente recusa 2 pedidos de casamento de homens que resolveriam a vida dela e da família. E ela não aceita. E ela finalmente aceita
quando ela entende que ela ama o Mr. Darcy e que ele também a ama. E sendo por amor, ela se casa. Então, esse livro é um marco na história do casamento e não por acaso. A Jane Austen, da Inglaterra, ela era lida pelo rei regente da Inglaterra, que era tio de Rainha Vitória. Então, a Manu tem uma teoria de que Rainha Vitória leu bastante Jane Austen. E a Rainha Vitória, ela se casa por amor, né? E ela era a herdeira do trono. Ainda bem que ela leu e não leu Madame Bovary, Tá, né? sim, ainda bem. Ainda bem, exatamente. Ela não desvirtuou. Senão você não estaria nem aqui para Não, contar você essa não teria história nem sobre o casamento. Ela Seria ia ser sobre o fim outra do casamento. influência. Exatamente, ela seria outra influência. Mas ela, Rainha Vitória, eu brinco que ela é a grande influência de casamento de todos os tempos. Foi Rainha Vitória. Porque ela ousou, porque ela tinha dinheiro. E não precisava do casamento para sobreviver. Ela podia escolher com quem se casar, né? Então ela se apaixona pelo primo Albert, se casa com ele e ela revoluciona. Por quê? Porque toda a cerimônia de casamento antes era feita para demonstrar riqueza. O vestido de noiva, ele não era branco, ele era vermelho ou azul, porque o corante era muito Teve caro. um tempo que na Espanha foi preto, não foi? Foi preto já. Tem vários... Acho que você já fez um conteúdo sobre isso. Fiz. Tem várias fases dos vestidos de noiva escuros e coloridos, né? E sempre por quê? Porque aquela cor especificamente estava associada à riqueza. A Rainha Vitória escolhe se casar de branco, totalmente de branco, e com flores naturais. Ela não casa em nome de uma diplomacia monárquica. Então, ela não usa uma coroa quando ela entra na igreja. Ela usa um arco de flores brancas. E o Albert também, ela sabia que aquela flor, por que ela usa? Porque era simbólico para ela, porque ele gostava de flores brancas, de laranjeiras. E aí ela, antes do casamento, dá para ele uma florzinha pequenininha, como um símbolo do buquê dela, que ela ia entrar no casamento. E ele era um cara legal? Ele era um cara legal. O Albert era um cara muito legal. Eles ficaram juntos, foram muito felizes no casamento, sempre foi fiel, não tem registro dele ter tido uma amante. E ele foi um cara que trouxe esse conceito que a gente vive hoje de família feliz, comercial de margarina, de pais que cuidam das crianças. Ele ficava na sala com os príncipezinhos, brincava. Ele não tinha muita função, ele era o marido da poderosa. Mas o que também era raro, né? Porque as crianças, elas eram educadas a serem fortes. Naquela época, o excesso de carinho era como você tá criando filhos fracos, Exatamente, né? e ele quebra isso. E isso que é muito interessante. Ele quebra isso porque ele não teve mãe. Olha, Então, no casamento dele, que foi por amor, ele consegue romper o protocolo e ser um pai afetivo. E começa o quê? Os pintores a registrar. As crianças começaram a ser registradas. Isso até tem a ver com a história da fotografia. Porque começa a se olhar para a criança, não como um estorvo, alguém que tem que ser educado para ser... Ou alguém que pode morrer e você não pode se apegar muito, que Que pode daqui a morrer. pouco morre, exatamente. Conforme... Não se apega até os 4 anos que pode morrer. Exatamente, conforme a medicina foi evoluindo, a fotografia foi evoluindo, né, e os costumes também, né, evoluindo nesse sentido do afeto. E Rainha Vitória foi esse símbolo. Só voltando para a lapela, ela entrega a florzinha para ele e ele pega o punhal dele, faz um rasguinho aqui porque não sabia o que fazer com aquilo e coloca a flor. daí que surgiu. É daí que surge a lapela do noivo. Aí Rainha Vitória revoluciona com vestido branco, ela usa véu, que as rainhas não Esse podiam vestido usar branco tem a véu. ver com a deusa Bridget? Aí é que tá. Não tem a ver, que eu saiba, conscientemente. Porque não tem nenhum registro de que ela fez isso em homenagem a nada disso. Mas se você pega a deusa Bridget e a forma como Rainha Vitória escolheu se casar, ela é o arquétipo. E é daí que vem a força do que eu estava tentando dizer. O arquétipo, ele é conectado a um inconsciente coletivo universal. São símbolos atemporais que estão no nosso inconsciente. Então, a noiva se associar à luz, à primavera, é um arquétipo antiquíssimo. Então, ela, de alguma forma, acessou esse inconsciente coletivo e ela personalizou essa deusa Bride quando? Quando o casamento voltou a ser por amor. Então, para mim, aí eu quero escrever um livro sobre isso, que é uma pesquisa, uma aposta, eu acho que é isso, assim, acho que não foi totalmente ao acaso. Eu acho que, de alguma maneira, a Vitória se conectou com o arquétipo da noiva. Quando o casamento foi por amor, esse arquétipo incorporou e ela entrou de branco, florida, e os casamentos pararam de ser coloridos e passaram a ser de branco, porque ela era uma mulher muito influente. Mas além dela ser influente, ela aliou o propósito. Ela não simplesmente usou branco porque podia ser mais uma cor, branco, verde, não sei o quê, que está associada à riqueza.
é porque ela fez aquilo em homenagem ao amor que ela sentia. Ela queria uma cor que se associasse a essa pureza de intenção mais espiritual. A vida é simbólica. Totalmente. Eu adoro estudar filosofia, estudei na Nova Acrópole, Que legal! com a Lucilena Galvão, então aquela coisa assim, a vida, tudo na vida é simbólico, né? A vida está querendo nos ensinar e é bom que a gente perceba os símbolos. Queria saber de você sobre o panorama atual com o casamento. É um rito e é por isso que ele atravessa os tempos. Mas existe uma eterna tensão entre o tradicional e o transgressor. É assim que a gente evolui também, Sim, senão com fica certeza. estático. Rainha Vitória foi extremamente revolucionária. Pois é. E hoje, o que você vê que está mudando e que vale a pena a gente entender como uma mudança positiva e o que não é uma mudança positiva? Eu acho que essa pergunta é difícil, bem difícil, assim. Eu adoro perguntas difíceis. Essa pergunta é difícil, mas vamos lá. Você é inteligente para Eu vou responder. tentar Você responder. Tem alguém que pode responder. É a Manuela César. Eu vou tentar responder. Eu acho que a tendência hoje da gente... Tem algumas que são, né? A gente viajar para casar, eu acho que é uma tendência que talvez fique. Por quê? Porque ela possibilita um encontro por um tempo maior. E esse encontro é um resgate do que é o propósito original do casamento, que é estar em comunhão, né? Com a sua família, com a sua comunidade. Então, acho que o formato de você viajar para ter uma experiência é uma forma da gente gritar na sociedade que a gente não quer mais uma cerimônia de 5 horas corrida que tem que ter tempo, que não sei o quê. A gente quer a pausa. E a viagem, ela permite esse tempo. Vamos fazer a festa de 12 horas, e amanhã continua, e depois tem um brunch, depois tem um passeio de barco. A gente estende o tempo para que as pessoas possam relaxar e estar presentes de fato. Então, essa é uma tendência que eu acredito que veio para ficar, que eu gostaria que ficasse. Outra que eu acho que é legal é a personalização. Eu acho que, assim, eu não sou contra nem um pouco a gente personalizar a cerimônia. A noiva pode casar do jeito que ela quiser. A única coisa que eu acho que a gente tem que tomar cuidado é a gente fazer uma escolha baseada no que é simbólico para o casal, porque de fato conecta ele com algo que é sagrado para eles e que aí sim vai conectar e vai ter a alquimia do altar, ou algo simplesmente porque é tendência, porque viu na revista, porque vai não ficar conecta. bonito na foto Vai do ficar Instagram. bonito na foto, mas não traz nada de significado, não traz emoção de fato, não conecta com algo que a avó fazia, que era da terra dele. Eu achei muito bonito quando lá na palestra você falou, fazendo um contraponto com isso, que você disse, às vezes o casal está passando por uma crise no casamento e não consegue se reconectar com aquele ritual que ele fez no casamento, porque aquilo foi vazio, não tinha significado. E isso, a força do ritual é muito para isso. Quando a gente é casado, né? Eu sou casada há 16 anos, né? E então a gente tem assim... Ele tá ali nos bastidores. tá ali nos bastidores. A gente tem fases no casamento. E eu também sou celebrante de casamento, né? E eu sempre gosto de falar nas celebrações, assim, de fazer uma associação com os ciclos da natureza. Então a gente tem o inverno rigoroso. E o casamento também tem fases em que a gente está mais frio, em que a gente acha, acho que o sentimento, sei lá, será que está indo bem? Será que está vivo? E aí a gente tem a capacidade de permanecer e acreditar naquele sol que a gente sentiu e falar, não, eu já senti esse quentinho e ele vai voltar, né? Então o ritual, ele é como se fosse um trilho que traz a coisa para o eixo. Naquele dia, naquele momento, você trocou votos. A troca de votos, a intenção da palavra tem um poder, uma frequência, uma energia muito poderosa ali. Então, quando você está fazendo aquilo, você está colocando dentro da sua mente, né, a sua intenção naquilo. Isso fica registrado. E além de ficar registrado, isso emociona a gente. Como eu falei, isso tem uma transmutação. E aí, com o passar do tempo, quando a gente tem isso forte, isso vira uma base. Então, a árvore pode balançar, mas a raiz está bem enraizada e forte. Está firmada. Ela está forte. O ritual faz isso com a gente amadureceu. Quando isso não acontece, fica frágil e a árvore pode cair no primeiro vento. E a gente vê isso acontecer demais. Ô Manu, e você que é celebrante de casamentos, já ajudou a organizar alguns casamentos, eu tenho certeza disso. Eu já fiz 3 destinations. Já fez 3 destinations. Eu não sou concorrente cerimonial não, mas eu fiz pela experiência, que eu não posso ficar falando sem ter a experiência de fazer. Você que tem essa experiência, você sabe que nesse processo de organizar e planejar um casamento, é estressante, é massivo, e às vezes a gente se desconecta com esse significado principal, né, que é o ritual do casamento, do casal, do porquê está fazendo aquilo.
você como pesquisadora, você tem uma dica para dar para esses casais que estão na organização desse casamento, como fazer para se reconectar enquanto casal, de valorizar essa simbologia? Sim, eu acho que esse casal primeiro precisa se olhar nos olhos, conversar. Quais são as intenções dele? Aquela coisa que perguntava para o seu pai, quais são as suas intenções com minha filha? Eu acho que um tem que perguntar para o outro, quais são as suas intenções comigo? Quais são as suas intenções no nosso casamento? Porque aí eles vão olhar juntos e entender o casamento como um projeto comum. É o primeiro projeto comum desse casal. O casamento é uma sequência de projetos em comum. Comprar uma casa, ter um filho, né? Organizar a festa é o primeiro. Então, eles sempre voltarem para esse lugar do qual é o sonho em comum que eles têm, qual é a intenção. Porque eu acho que tudo vive nessa semente ali, sabe? Então, acho que eles se ouvirem e não se perderem, né, na loucura do que é que tá bombando, do que é, não, mas eu quero ter o fulano. Mas espera aí, por que eu quero ter o fulano? O que o fulano tem? É isso. Você concorda, não concorda? Não, então vamos, porque ele garante isso. Quando isso é um acordo, passa a ser um movimento dos dois. Eu acho que o problema, o estresse nos preparativos é quando os sonhos começam a ser separados. E alguém valoriza muito uma coisa e o outro não consegue entender por que aquilo é tão valorizado. Então, para o outro conseguir entender, tem que ter conversa. Sim. Tem que ter argumento. Falar, olha só, eu sei que você não gosta, mas para mim é muito importante ter esse docinho, porque ela faz um docinho que me lembra o doce que a minha avó fazia. Então, eu vou pagar para ter esse bem casado, que é o gosto da minha infância. E aí o cara que estava, é caro, não sei o quê. Tá bom, então vamos fazer, concordo. Né? Quando você tem argumento, tudo é storytelling. Sim, Quando você tem argumento, o outro embarca com você. Então, acho que está faltando conversa. Está faltando olho no olho, conversa, e as pessoas se conhecerem de fato para entenderem o que é o sonho um e do outro e como é que isso se junta. Manu, uma pergunta. Eu adoro perguntas Olha, lá difíceis. vem ele, meu Deus. Que é o cafona através de toda essa história? Cafona, para mim, é o que é artificial. Qualquer coisa artificial. As pessoas falam, mas a flor artificial. Depende, a flor artificial que está aqui não é uma flor artificial, é uma obra de arte gigante que remete a uma flor, mas todo mundo olha e fala, isso não saiu da natureza. É um origami, né? Uma espécie de um trabalho de... Tá na arte, decoração do evento. é uma arte, e ela se expõe como arte. Eu sou arte, eu sou uma flor gigante aqui. Cafona seria o porcelanato que imita madeira. Totalmente. E tudo que é cópia não é luxo. E o luxo está associado a uma experiência de conexão e fé. Né? Então, se você está na cópia, você não está conectando na essência. Né? Então, tudo que é... Por exemplo, quando eu casei, eu não tive um casamento mega luxo no sentido de, uau, como eu gastei com decoração. Eu casei ao ar livre no sítio da minha madrinha. Para mim foi muito luxuoso, porque foi no lugar onde eu brincava quando era criança. Então, para mim tinha simbologia. Imagina. Né? Inclusive, a gente fez uma tenda geodésica, que foi de manhã, né? A gente fez uma tenda geodésica de bambu com meninos da faculdade de arquitetura. Que legal. Que eles eram alunos de uma amiga minha, e ela colocou eles para treinarem no meu casamento, deu até uma capacitação para eles. Eles montaram essa tenda toda de bambu sustentável. Então, a gente fez de um jeito que fosse sustentável. Então, acho que é possível a gente criar formas únicas de fazer as coisas e trazer isso para nossa... Para o que é simbólico para a gente, né? E isso está conectado ao luxo e está conectado ao que é natural. Né? Então, eu não queria, por exemplo, unha postiça. Eu não queria cabelo fake. Eu não gosto que a gente se transforme em outra pessoa com uma maquiagem muito diferente, porque ele quer casar comigo, ele me vê acordando de manhã, é essa pessoa que ele quis amar. E aí eu chego lá, outra pessoa, eu acho difícil isso. Eu acho que a gente tem que ser o mais verdadeiro. Então, para mim, um casamento elegante é o que está mais conectado ao que é verdadeiro. E às vezes o verdadeiro é caro. Porque a gente esbarra no luxo, né? No então, manual, eu quero, no não sei o que é artesanal. verdadeiro. É caro. Então eu quero flor só natural. Por quê? Porque eu acredito na energia da flor. Eu acredito que a árvore, a natureza, exala uma frequência, uma energia, uma pedra. Então, se eu coloco tudo artificial de plástico, está morto. Não faz sentido lógico para mim investir em coisas mortas ou descartáveis que vão poluir dentro do meu casamento. Então, cafona para mim é tudo que é artificial, é tudo que é automaticamente descartável, vira lixo na natureza. Eu acho que o elegante, a gente está alinhado ao ambiente e ao meio ambiente também.
né? Então isso para mim é o que mais associo hoje em dia. Que é uma elegante. tendência, né, amiga? E que a gente viu o Príncipe William. O Príncipe William é no Rio de Janeiro hoje. Isso é a maior chancela da minha fala. Sim, eu não preciso falar nada. O William está no Rio de Janeiro indo a Paquetá, indo conhecer a Restinga, sabe, de Magé. Ele está se despencando de lá e é a monarquia britânica reconhecendo e validando Paquetá a só me gente. lembra a Moreninha. Paquetá, e eu falei com o Rafael, eu ainda não conheço Paquetá, e agora o Príncipe William, pô, gente, eu Já preciso pensou? ver Paquetá. E falando de Europa, Príncipe William, Europa, a gente cai em Portugal, Sim. que é o seu destino do coração, que você tem o EdLab Portugal, que é esse evento que leva assessores profissionais do Brasil para conhecer um pouco de como fazer casamento lá na Europa, em Portugal. Fala um pouquinho desse projeto para que as pessoas conheçam. E fala também da sua consultoria que você faz, você trabalha como obrigada. consultora. Falo sim. Fala pra gente um pouco. Então, Portugal nasceu na minha vida desde que eu nasci, porque eu sou neta de portuguesa. Então, cresci vendo minha avó falar de Portugal. Só que ela falava de Portugal, minha avó era uma senhorinha de aldeia portuguesa, aquela do lencinho mesmo, ela era a própria senhorinha de aldeia. Ela é brava? Ela era muito amorosa, mas ela tinha um jeitão, ela botava limite com respeito. Ela era amorosa, mas ela impunha limite, ela tinha esse jeitão português mesmo. E aí, o que acontece? Eu fui convidada a ir a Portugal em 2016 para palestrar, né, para a primeira conferência Destination Wedding de Portugal, organizada pela Susana Esteves Pinto, uma pessoa que eu super admiro. E ela acompanhava meu blog na época, eu acompanhava o dela, ela organizou esse congresso, convidou 5 blogueiras, cada uma de uma nacionalidade, para falar para os fornecedores de Portugal qual era o perfil dos noivos dos seus países, né? E ela me colocou para encerrar, porque o Brasil é um país que interessa muito para eles. E aí eu fiz um retrato do que eu entrevistava a noiva todo dia no Colher de Chá, né? Era todo dia, era uma profusão de matéria. Então eu tinha um recorte ali, uma pesquisa para apresentar. E aí eles falaram, Manu, traz o teu Wedding Lab para cá, vamos conectar com o Brasil, vamos não sei o quê. E aí eu falei, pô, essa ideia é legal. E aí eu fui redigir um projeto e bati no governo de Portugal, no turismo de Portugal, para pedir algum tipo de chancela institucional para fazer o evento lá. Né? É difícil fazer um evento, um congresso em outro país. E eles acolheram a ideia e são meus parceiros até hoje. Legal. Então, o que é o Wedding Destination Lab? Ele é um evento de conexão, um congresso B2B, a gente não tem noivas, eu acredito que o networking efetivo acontece quando a gente conecta, como aqui, fornecedores, profissionais de casamento e wedding planners cerimonialistas. Porque são eles que estão na base da escolha dos casais. Eles estão ali, eles são os influenciadores cotidianos dos casais. Direto. E cada um faz 40, 50 casamentos por ano, né? Então, se você é bem visto por um cerimonialista e ele te indica, você tem 40, 50 possibilidades de indicação naquele ano só, no ano seguinte mais, né? Então, se você impacta positivamente 15, 30 cerimonialistas numa manhã de rodada de negócios, você está com 30 vezes 40 por ano possibilidades de contratação. Então, foi aí que me deu o clique e eu comecei a fazer essa conexão de Portugal com o Brasil, totalmente focada no B2B. Parei de falar com a noiva para falar com o cerimonialista, hoje eu tenho a curadoria da comunidade de cerimonialistas, e entendi que eu precisava levar cerimonialistas brasileiros com potencial de contratação em Portugal para conhecerem os fornecedores portugueses e levarem daqui alguns fornecedores que sejam importantes que os noivos tenham da sua própria origem, né? Como a gente tem aqui fotógrafo, por exemplo, DJ, maquiador, cerimonialista. Eu acho que são profissionais que deveriam acompanhar a noiva num destination, né? Mas também estar abertos a contratar um decorador do destino, né? O catering do destino, os docinhos do destino, não querer abrasileirar. Ou até levar um decorador que, de repente, assine uma leitura, mas que o profissional de lá construa. Exato. A gente tem feito muito esse conceito no Lab. A gente faz sempre decorações em collab, de brasileiro com português, para poder eles também entenderem um pouco como é que é a demanda da noiva brasileira, que é totalmente diferente me conta da portuguesa. Pouquinho, qual que é o temperozinho que só o brasileiro tem? Cara, o Brasil sabe fazer festa. O Brasil tem ginga, tem bossa. O que eu acho nosso tempero? Vamos lá, na nossa história. A gente tem uma ascendência africana que dança, que tem ginga, que tem batuque. A gente tem índio, que tem a natureza, a exuberância, né, que tem esse contato com o que é visceral, né, da terra. E a gente tem em Portugal, que é essa elegância à mesa,
é essa arte de receber com talheres de prata, taças de vinho e tal, e que também vem de uma conexão ancestral deles com a terra deles, que é a colheita do azeite, do vinho. Então o Brasil tem uma ginga, uma música muito própria. Eu adorei o congresso, só música brasileira, com essa bossa nossa. E a gente gosta de fazer festa. A gente faz o maior Réveillon do mundo, em Copacabana. A gente faz o maior carnaval do mundo. Que já recebeu o título, né, do carnaval de maior show da Terra. O maior show da Terra, exatamente. A gente sabe fazer isso. Está no nosso DNA exportar esse modo de festejar de uma maneira industrial. A gente aprendeu a industrializar. Os shows que têm acontecido na praia de Copacabana, a gente teve a Lady Gaga e tantos outros, a gente está industrializando grandes eventos públicos, inclusive, né? Então, acho que essa nossa bossa muito originária do DNA do brasileiro é o nosso principal diferencial e que a gente está exportando. Porque eles têm um monte de coisa, mas eles não têm a agenda que a gente tem. Eles não têm esse 7-8. E eles não são amostrados, que nem os brasileiros. Não, a gente é amostrado, a gente é metido. cara de A gente pau. chega, às vezes fala que é brasileiro, a A gente gente se enfia. se A gente tem um enfia. jeitinho brasileiro, no melhor sentido. No melhor sentido, que é lógico. esse jeito assim, de tá tudo bem, vamos lá, vai dar certo. A gente tem um otimismo natural que ilumina a gente. Sim. Então o brasileiro se destaca onde ele vai. Ele tem um carisma. E acho que esse carisma nosso, os portugueses querem aprender. Eles também querem aprender a nossa escala industrial de festejar, né? Por outro lado, a gente também pode aprender com os portugueses essa elegância do respiro ancestral, essa coisa de receber com calma, de ter o tempo à mesa. A mesa é o objeto mais ritualístico que o ser humano já existiu, já inventou, né? A gente tem o altar, é um tipo de mesa. Na mesa a gente come, na mesa a gente faz reuniões, na mesa a gente tem conversas difíceis. Vamos ter uma conversa difícil, vamos sair para jantar? Né? A mesa é esse lugar, né? E Portugal traz a mesa para a gente, traz o tempo de mesa. Alguém falou também, acho que foi a menina da Boutique de 3. Ah, Elisa, o serviço lá é a mesa, não tem como fazer volante. E não tem como mesmo. E que bom que não tem, porque é uma experiência diferente para o brasileiro também acalmar um pouquinho, sossegar um pouco o facho e respirar. Porque a gente tem influências muito fortes aqui, da Europa, de Portugal, etc., mas hoje em dia a gente tem muita influência do fast food norte-americano. Sim. A gente é muito norte-americano no sentido WhatsApp 24 horas e não sei o que, e fast food, né? E a gente precisa respirar um pouquinho. Então acho que isso Portugal tem muito para ensinar pra gente, a França, né, a Itália. Mas eu puxo a sardinha para Portugal porque é a nossa cultura em comum, a nossa língua. E a noiva que vai casar lá meio que busca por isso, não é? Busca por isso. E Portugal tem, assim, castelos, palacetes, desde um palácio mesmo, assim, uma coisa meio rococó, até um castelo medieval de pedra, né, 1000 anos, né, a gente tem as igrejas, assim, aquela... Cidade das Nuvens, Sintra. Nossa, Sintra, que tem um aspecto místico, que particularmente eu amo, né, a gente tem as praias, a gente tem o surf, que se destaca, Nazaré. a gente tem Nazaré, a gente tem as vinícolas, então a gente tem para todos os gostos, assim, naquele paísinho pequenininho, a gente tem muitos países ali dentro, e muita gastronomia disponível e vinhos maravilhosos num custo-benefício muito interessante Quem para a sabe gente. o próximo CN Talks será em Portugal. Oh, Quem sabe? bora levar pro Lab esse. Amiga, tô aqui, tá? Vamos conversar Vamos- agora. Eu já Mas isso vai quero. ficar pros bastidores, pra gente acertar isso. Mano, que privilégio ter você aqui. Eu adorei. Amiga, privilégio todo você é sensacional. A gente passaria horas aqui só escutando você meu. Gente, falar. muito obrigada pelo Mas A gente passaria um voo inteiro cruzando. o inteiro, Portugal. exatamente. Mas se Todo você mundo em quiser, português. se você quiser ouvir mais da Manu, vai lá no onde as pessoas te encontram, Manu. @ManuelaCesar_weddings. E ali eu também respondo sobre a mentoria, consultoria e celebração de casamento, quem quiser. Então, se você é noiva, se você é fornecedor de casamento, você quer enriquecer mais seus conhecimentos de casamentos, rituais, tudo que envolve esse universo mágico, vai lá no perfil da Manu. Eu tenho certeza que você vai se fartar de muito conhecimento e muita história de casamento. Amiga, muito obrigado. Obrigada a Parabéns pelo seu vocês. trabalho. Muito obrigada. Muito sucesso cada vez obrigada mesmo mais. pelo convite. Se você gostou desse conteúdo, deixa aí o seu like, se inscreve no canal e deixa nos comentários também o que você achou desse bate-papo com a Manuela César. E até o próximo CN Talks. Beijo, tchau, tchau. Obrigada.